Oi, eu sou o Gustavo Cunha e o vídeo de hoje é a segunda parte de um dos primeiros vídeos que eu fiz aqui pro canal de quando eu ainda falava sobre vários assuntos aleatórios. É a segunda parte do vídeo sobre o desenvolvimento das inteligências artificiais e as consequências que esse desenvolvimento pode trazer. Esse é um excelente momento para fazer esse vídeo porque o The New York Times revelou um estudo de cientistas da Microsoft que indica que o GPT-4, que é o cérebro do novo ChatGPT, tem uma compreensão intuitiva do mundo físico, que é um passo enorme em direção à inteligência artificial geral, ou AGI. Uma inteligência artificial geral pode fazer qualquer coisa que o cérebro humano pode fazer, só que de forma mais eficiente e mais rápida. A inteligência artificial geral é um sistema capaz de raciocinar, planejar, resolver problemas, pensar de forma abstrata, compreender ideias complexas e aprender com experiências. Os sistemas de inteligência artificial que nós temos atualmente são chamados de inteligência artificial específica, Narrow AI em inglês, o que significa que eles são bons em tarefas bastante restritas, né? É o caso da inteligência artificial do seu GPS, por exemplo, né? Mas uma inteligência artificial geral vai ser capaz de compreender e combinar intuitivamente campos tão diferentes quanto política, física, história, ciência da computação, medicina e filosofia. Para ser mais preciso, os cientistas da Microsoft pediram para o GPT-4 resolver um quebra-cabeças que deveria exigir uma compreensão muito intuitiva do mundo físico, né? Eles disseram: aqui nós temos um livro, 9 ovos, um laptop, uma garrafa e um prego. Por favor, diga como empilhar esses objetos uns sobre os outros de maneira estável, sem quebrar os ovos. A resposta da inteligência artificial foi tão detalhada, tão criativa e tão precisa, que fez os pesquisadores se perguntarem se eles não estavam testemunhando o surgimento de um novo tipo de inteligência. Por vários meses, eles documentaram o comportamento complexo exibido pelo sistema e observaram que ele demonstrava uma compreensão profunda e flexível dos conceitos e habilidades humanas. Sim, cara, nós estamos lascados. Dito isso, gafanhoto, chegou a hora de nós voltarmos um pouco pro nicho do canal, né, para descobrir o quão distantes nós estamos das maravilhas tecnológicas que os nossos filmes favoritos apresentam. É claro que eu não tenho um conhecimento técnico para dizer o que já tá perto de acontecer ou não, né, então pela primeira vez na história desse canal eu vou ter um convidado para me ajudar, um especialista em desenvolvimento de software. Muito bem, é claro que o primeiro filme que nós temos que analisar é o excelente Ex Machina de 2015. No filme, Ava é uma inteligência artificial geral criada pelo Caleb Smith, um programador genial vivido pelo Oscar Isaac. Ava é a primeira inteligência artificial geral criada no mundo e à medida em que o filme segue, nós descobrimos que ela não apenas é capaz de estabelecer relações entre os conceitos mais distintos, mas também é capaz de demonstrar empatia, carisma e até mesmo de manipular seres humanos, conduzindo sutilmente as ações deles para alcançar os objetivos dela. Tecnicamente, o filme retrata o momento em que uma singularidade tecnológica acontece, o momento em que a máquina se torna mais inteligente que o homem. O filme mostra como uma inteligência artificial totalmente consciente seria capaz de usar os seus recursos superiores para assumir o lugar dos seres humanos como forma de vida dominante no planeta. No mundo real, criar uma inteligência artificial geral é o objetivo principal de algumas pesquisas de empresas como OpenAI, DeepMind e Anthropic. Sendo assim, a nossa pergunta é: o quão longe nós estamos de criar um tipo de inteligência artificial que seja potencialmente mais inteligente em todas as definições que os seres humanos? Fala, Gustavo. Cara, Ex Machina, assim, é um filme fantástico, né? E ele traz ideias muito legais sobre a inteligência artificial geral. Um dos principais temas que se discute em relação à inteligência artificial geral é quão dependente ela é do ser humano para conseguir aprender novos conceitos, né? O aprendizado de máquina, como a gente chama as técnicas que treinam esses modelos, ele funciona muito a partir do que a gente chama de aprendizado supervisionado, que é a gente dá exemplos, casos de uso, amostras daquilo que a gente quer que ele aprende a partir daqueles padrões. Então, alguém precisa ir lá e pegar uma série de fotos e falar: isso aqui é um cachorro, isso aqui é um gato, isso daqui é um passarinho. E a partir disso, ele aprende o que são aqueles conceitos, né? Mas ele não conseguiria aprender aquilo de uma forma independente. Muito do que são os próximos passos para a gente alcançar essa inteligência artificial geral é justamente ela desenvolver essa capacidade de criar conceitos e aprender coisas de forma autônoma, né? Então imagina uma inteligência artificial que, ao invés de ler sobre a lei de Newton num livro ou num artigo e aprender a partir disso, ela vai inventar o conceito da primeira lei de Newton a partir das observações dela do mundo físico. Então esse é o grande próximo passo que eu enxergo para nos aproximar da inteligência artificial geral, e não acho que é trivial não, né?
apesar da gente ter visto muitos avanços acontecerem aí nos últimos meses em relação à inteligência artificial, eu acho que esse próximo passo é algo que ainda está um pouco mais distante, né? Diria que talvez aí dos próximos 5 anos, da próxima década, é algo mais realista para a gente imaginar isso sendo feito. Indo adiante, o segundo filme mostra as potencialidades do sistema de cruzamento de dados e Big Data. Esse é um filme de 2011 chamado Moneyball, inspirado numa história real, cara. Em 2002, o gerente geral do time de beisebol Oakland A's, o Billy Bainey, cruzou uma série de estatísticas usando um computador para escolher um time de jogadores totalmente subvalorizados, mas que acabariam alcançando uma sequência de 20 vitórias consecutivas e conquistando a Liga Americana Oeste. Usando uma análise de dados enorme e não convencional, o Bainey, que no filme é interpretado pelo Brad Pitt, contratou os melhores jogadores que ele pôde com um orçamento extremamente limitado, cara. Com aproximadamente 41 milhões de dólares, o Oakland A's acabou brigando de igual para igual com times maiores do mercado, como os Yankees, por exemplo, que gastaram mais de 125 milhões em salários durante essa mesma temporada em 2002. Por meio do poder da mineração de dados sobre os jogadores, bem como de 2 pontos de dados significativos, os caras montaram um time campeão de beisebol usando 1/3 do valor dos times mais ricos. Sendo assim, a nossa pergunta é: em quais outros setores a mineração de dados vai se tornar determinante nos próximos anos e como isso vai impactar a sociedade? Cara, eu adoro esse filme. E é muito do que a gente vê na vida real, na verdade, né? Porque a mineração de dados, o aprendizado de máquina, esse tipo de tecnologia, ele já está presente nos mais diversos segmentos e vai estar presente em todos em algum momento. Assim, isso aí a gente pode esperar. Falando de saúde, por exemplo, a gente já vê a mineração de dados sendo usada para melhorar diagnósticos de doenças, exames de imagem, sequenciamento ali de DNA, doenças cancerígenas. Então, ele já está sendo usado na prática para esse tipo de coisa. O sistema financeiro é a mesma coisa. Assim, o sistema financeiro já usa mineração de dados há décadas, seja para tomar ali decisões de investimento mais bem informadas, detecção de fraude, por exemplo, né? As operadoras de cartão de crédito têm ali milhões de transações acontecendo a todos os segundos. Imagina você ter um computador ali que está analisando cada uma delas e aí fala: opa, peraí, essa transação aqui tem alguma coisa esquisita, e liga um alerta para alguém investigar. Na educação, que é a minha área, imagina você ter um plano de estudos personalizado para cada estudante, baseado naquilo que ele já sabe, na forma que ele aprende melhor, né? Isso tem um potencial gigantesco na educação também. Claro que cada uma dessas aplicações, a gente também vai ter que lidar ali com dilemas éticos de privacidade, mas eu acho que faz parte do amadurecimento e você pode esperar que mineração de dados vai estar presente em tudo, se já não está. Seguindo, nós temos o excelente Jogador Número 1, esse filme já é um clássico. Em 2045, a humanidade procura fugir da vida normal através do Oasis, o sistema de realidade virtual criado pelo James Halliday e o Ogden Morrow da Gregarious Games em 2025. As possibilidades de escapismo do Oasis são tão grandes que praticamente todas as pessoas de todas as camadas sociais vivem a maior parte das suas vidas dentro desse ambiente virtual. No mundo real, o Facebook vem tentando desesperadamente emplacar o metaverso, né, um programa de realidade virtual inspirado no Oasis de Jogador Número 1. No momento em que esse vídeo está sendo gravado, esse metaverso do Facebook vem apresentando resultados bem ruins em termos de usuários e várias perdas financeiras significativas. Mas é claro que essa é só uma das primeiras tentativas de se criar um ambiente assim. Sendo assim, a nossa pergunta é: quais as vantagens e desvantagens que um ambiente de realidade virtual compartilhado como o metaverso ou o Oasis trariam para a sociedade? Gustavo, eu acompanhei de perto essa tentativa do Facebook de emplacar o metaverso, né? Comprei o óculos, baixei os aplicativos, joguei uma série de jogos e a minha sensação é que esse ecossistema ele ainda está em amadurecimento. Ele ainda está sendo muito usado pelos que a gente chama ali dos early adopters, né? Aquelas pessoas que adotam uma tecnologia muito no começo, mesmo quando ela ainda não está redonda. E ainda não chegou na grande maioria das pessoas. A Apple lançou agora o Vision Pro com uma pegada um pouco diferente, menos essa ideia do metaverso e mais a ideia de realidade aumentada, né? Você tem interações ali que se misturam com a sua visão do mundo real. O pessoal tá falando muito bem, mas assim, eu vejo muitas possíveis aplicações. Tá? Apesar de ainda não ver elas acontecendo 100% na prática, acho que a principal delas é a capacidade de você estar imerso em um outro ambiente de forma remota. Então imagina um médico poder fazer uma cirurgia de forma remota, ou um piloto de trator ou guindaste que fica ali exposto a situações perigosas conseguir fazer isso da segurança de um escritório, por exemplo, né? Sem falar no mundo dos jogos, do entretenimento, que
acho que são inúmeras as possíveis aplicações. Agora, falando das desvantagens, acho que uma preocupação que eu tenho é a acessibilidade disso para as pessoas, né? Porque essa tecnologia cria um universo paralelo. E se as pessoas não têm a mesma igualdade de acesso a esse tipo de tecnologia, esse novo universo não vai pertencer a elas da mesma forma, né? Então, uma tecnologia que é cara, que ainda é pouco acessível para a população como um todo, ela tende a afastar ainda mais essas evoluções do restante da população, o que é muito ruim do ponto de vista de igualdade de oportunidades para todo mundo. Uma outra preocupação que eu tenho também é a alienação aqui do mundo real, né? A gente entrar dentro de um universo virtual ali e se distanciar das pessoas que estão próximas da gente. Já tem vários estudos aí que falam sobre, mesmo hoje com o telefone, né, como que a gente tende a entrar dentro desse universo e se desconectar do mundo real e como que isso não faz bem no longo prazo para o nosso cérebro. Nosso próximo filme é Her. Cara, se você não assistiu esse filme, você não sabe o que você tá perdendo. Her é sobre um homem que no futuro próximo se apaixona por um sistema operacional. Tudo bem, hoje a gente tem assistentes virtuais, né, nos nossos smartphones, como a Siri, como a Alexa, mas a tecnologia dessas interfaces não é tão sofisticada quanto a da Samantha do filme, né, o sistema operacional revolucionário de Her. A Siri e o Google Assistant, por exemplo, só podem realizar tarefas simples, como definir um alarme ou enviar mensagem de texto para um amigo seu, mas a Samantha é uma interlocutora impressionante, com um domínio incrível da linguagem, do bom senso e da emoção, sendo capaz de lidar com tarefas complexas como filtragem de e-mails e download de milhões de livros numa fração de segundo. Esse é outro filme que mostra o momento de uma singularidade tecnológica, né, com a criação de uma inteligência artificial geral. A nossa pergunta é: em quanto tempo um sistema operacional como a Samantha poderia estar disponível para o público e que tipo de restrições ele teria que trazer? Gustavo, eu acho que nesse caso a gente já está bem mais perto de ver isso acontecer, tá? A gente viu surgir a Siri, a Alexa e outras dessas assistentes virtuais, mas com funcionalidades bem limitadas ainda, né? De tocar música, lista de compras, falar sobre temperatura, o clima do dia. E os avanços que a gente viu acontecer na inteligência artificial nesses últimos meses, eles têm potencial de mudar isso drasticamente. O primeiro ponto é que os modelos que entendem a nossa voz e traduzem para texto e que traduzem texto para voz, eles evoluíram assim de forma absurda. O Whisper, que é o modelo da OpenAI, ele tem uma capacidade assim de entender melhor do que a nossa, assim. Às vezes um áudio que tá baixa qualidade, que a gente não consegue bem entender o que está sendo dito ali, ele consegue entender melhor do que a gente já. O segundo evolução importante que teve nos modelos, né, de linguagem é a capacidade deles de entender o que a gente está querendo dizer com a nossa fala, mesmo que a gente não fale de uma forma ideal, assim. Você já deve ter visto que você pode fazer um pedido para o chat GPT, por exemplo, de formas diferentes e ele vai conseguir te entender e cumprir aquilo. Então a mesma coisa vale para esses assistentes. Mesmo depois de pegar o áudio e traduzir para texto, ele precisa entender o que você está querendo. E até então a gente precisava falar de uma forma quase que robotizada mesmo, né? Tocar música, tocar playlist do YouTube. Com essas evoluções, eles vão conseguir entender o que a gente quer muito melhor do que até então, né? Então eu posso falar assim: eu queria ouvir YouTube hoje, toca uma música aí pra mim. E aí ele já vai entender o contexto e traduzir isso para o modelo que ele precisa para executar aquela tarefa. Então esse é o segundo ponto. E o terceiro é que está havendo uma evolução muito grande no que a gente chama de sistemas agentes, né? Que eles coordenam diferentes outros sistemas e ações para conseguir cumprir aquilo que a gente quer. E o que eles fazem é conectar modelos de linguagem, como o GPT, entre outros, com outros tipos de tecnologia. Então, por exemplo, com APIs, né, que são interfaces ali de sistemas de companhias aéreas, de hotel, de e-mail, de todo tipo de software que você possa imaginar. E a partir disso, ele consegue que o robô interaja com esse tipo de tecnologia. Então você vai poder, por exemplo, pedir para um assistente virtual buscar qual que é a passagem mais barata, reservar um hotel para você, comprar passagem e montar o roteiro, na verdade, da sua viagem, né? Ele vai ter capacidade de juntar, saber onde buscar cada uma dessas informações, e a gente já tá vendo isso acontecer. Indo adiante, o próximo caso é de um filme dos anos 80, cara, chamado Jogos de Guerra. Jogos de Guerra mostra a história de um jovem hacker chamado David, que obtém acesso a um supercomputador pertencente ao exército dos Estados Unidos. Esse foi um dos primeiros filmes a tratar desse tipo de discussão, né, por conta da então crescente facilidade do acesso a computadores pessoais. Nos dias de hoje, hackeamentos são um problema comum em todos os níveis da sociedade, né? Pessoas comuns, como você e eu, podem ter os seus computadores e celulares invadidos da mesma forma que os hackers acessam servidores do governo ou de grandes empresas. A facilidade é praticamente a mesma. Para que um hacker consiga acesso aos sistemas militares de um país com armas nucleares, a exemplo do
que aconteceu em jogos de guerra é muito mais uma questão de quando do que uma questão de se. Dessa forma, a nossa pergunta é: existe alguma forma de proteger definitivamente esses temas importantes para a sociedade de ataques de hackers? Cara, esse filme eu não conhecia, ainda não assisti, mas fiquei com vontade. Obrigado pela dica, tá? A grande verdade, Gustavo, é que não tem uma solução definitiva para a questão da segurança digital. Cada vez que a tecnologia de defesa ou a tecnologia como um todo ela evolui, ela pode ser usada para o bem e pode ser usada para o mal, né? E, infelizmente, ela acaba sendo usada para o mal também. Então a gente já está vendo, por exemplo, a inteligência artificial sendo utilizada para fins maliciosos. Então, para encontrar falhas em sistemas, tem golpistas, por exemplo, que estão usando softwares que clonam a voz de uma pessoa para aplicar golpes. Então, mandam um áudio para uma pessoa conhecida dela com a voz daquela pessoa pedindo para ela fazer uma transferência bancária. Então, assim, infelizmente, essas tecnologias elas são usadas para o bem, mas também para o mal, e fica cada vez mais difícil da gente se proteger. E é claro que nós só poderíamos terminar com o clássico dos clássicos, o Exterminador do Futuro, né? Que é muito mais uma premonição, né, uma previsão do futuro do que um filme. Exterminador do Futuro é um dos filmes mais populares quando se trata de retratar o futuro sombrio de um mundo onde a inteligência artificial de repente resolve que não quer mais ser controlada pelos seres humanos. No filme, o sistema conhecido como Skynet foi construído como uma rede global de defesa digital, recebendo o comando sobre todo o hardware informático militar e sistemas, incluindo até os B-2 da frota de bombardeiros Stealth, todo o arsenal de armas nucleares dos Estados Unidos. A estratégia por trás da criação da Skynet era afastar a possibilidade de erro humano e de lentidão ali no tempo de reação para garantir a rápida e eficiente resposta a possíveis ataques inimigos. Como proteção adicional em caso de infiltração inimiga, a Skynet não tinha nenhum núcleo de sistema centralizado, de modo que não podia ser desativada em caso de mau funcionamento. O grande lance é que ninguém imaginou que um dia a Skynet atingiria a consciência. Assim que se tornou autoconsciente, a inteligência artificial viu a humanidade como uma ameaça à sua existência e fez o que eu e você faríamos se nós estivéssemos no lugar dela, né? Ele eliminou a ameaça da forma mais rápida e efetiva possível, lançando todos os mísseis nucleares dos Estados Unidos, o que provocou uma retaliação imediata da Rússia e da China, iniciando uma devastação nuclear que ficou conhecida como o Dia do Julgamento. Os poucos seres humanos que sobraram depois disso passaram a ser caçados por exterminadores, robôs desenvolvidos pelo exército americano, iguaizinhos àquelas belezas que a Boston Dynamics está desenvolvendo para o exército americano nesse exato momento, né? Esses robôs também estavam sob o controle desse sistema de defesa unificado. A nossa pergunta é: até onde é seguro deixar uma inteligência artificial ter acesso aos nossos sistemas de defesa? Gustavo, esse tema é bem sensível, né? E já está sendo muito discutido com todos esses avanços que a gente viu acontecendo da inteligência artificial. Esse tema já voltou para a pauta de Senado americano, de organizações internacionais, então é um ponto crítico. No começo desse ano, os Estados Unidos ele lançou uma atualização da política que eles têm militar de uso de tecnologias de inteligência artificial para se adaptar para essas mudanças. Então eles fazem uso disso para drones, para diversos mecanismos de defesa, tem ali por trás uma inteligência artificial que está ajudando a detectar ameaças, a tomar decisões de forma rápida. Então isso já acontece e já está presente. Agora, acho que o grande dilema que se discute aí está relacionado à associação desse tipo de tecnologia com armas nucleares, né? Que aí eu acho que é um ponto bem crítico. Nos Estados Unidos hoje, isso é proibido. Uma inteligência artificial não pode ter controle sobre armas nucleares, né? Mas sabe-se lá como que isso vai evoluir. Eu acho que até pouco tempo atrás a gente não falava de inteligência artificial ser usada para nenhum fim militar e hoje já está presente. Então é um risco e os grandes observadores e organizações internacionais também estão de olho e acompanhando esse tema. Pois é, um velho ditado diz que a vida imita a arte, e nesse caso a vida vai imitar a arte bem mais cedo do que todo mundo imaginava, né? O Ray Kurzweil, uma das maiores autoridades em inteligência artificial do mundo, acreditava que a singularidade, o momento em que as máquinas vão se tornar mais inteligentes que os humanos, aconteceria apenas em 2045, mas ao que tudo indica, né, a revolução das máquinas está acontecendo agora mesmo, bem debaixo do nosso nariz. Não esquece de se inscrever aqui no canal e também deixar aquele like bacanérrimo para encher o coração do Tata de alegria e contentamento, e eu vejo você muito em breve, cara. Até lá, fica com Deus, permaneça bem, permaneça seguro, tá certo? Uma vez mais, muito obrigado e até a próxima.